Bom dia, mais um chá comigo no ar. Hoje o nosso chá comigo vai ser extremamente objetivo e eu vou falar para vocês sobre 2 produtos que ajudam em situações contra carrapatos, que são ectoparasitas, ok? E aí, alguém aqui já ouviu falar de carrapatos, de algum produto que possa ajudar para os carrapatos na pele? Sim ou não? É um assunto que me preocupa e que me perguntam muito. O que eu posso fazer para usar? Como usar? E eu vou fazer uma meio que maratona do carrapato aí com vocês, com várias coisas aí nesse mês aí agora que tá chegando, ok? E a primeira coisa que eu vou falar aqui são os 2 produtos que são a mesma coisa, mas que é extremamente importante. Bom dia, Rose. E em falar nisso, Rose, você ainda não pediu para participar lá do grupo fechado do Guia de Inverno, hein? Só para já te aproveitar e te dar um recadinho. Hoje vai ter outra aula ao vivo por lá. São aulas objetivas, diretos ao ponto, até pra gente não ter problema. Mas se você não puder assistir ou fazer o pedido, não tem problema. Você vai conseguir assistir a aula gravada, tá? A aula depois ela fica gravada e o Tira Dúvidas permanece lá dentro do mesmo jeito, dentro da comunidade, tá? É porque quando a pessoa está ao vivo, ela às vezes pode tirar uma dúvida persistente ao vivo e fica mais fácil para ela, ok? Então vamos lá, o que eu vou falar aqui para vocês hoje? Vai ser uma aula, como eu falei, curta, e eu vou falar para vocês sobre 2 produtos que é de passar no ambiente. De passar no ambiente, ok? E é muito importante de ser entendido. Apesar de um deles, eu não vou trazer imagem, tá? Um deles é chamado de barragem. Apesar de um deles ter a indicação como se fosse para bovinos, nós o utilizamos com grande frequência para os cães, sem problema algum, porque o que tem de medicamento ali, a base, né, do medicamento, ela também pode ser utilizada para cachorro, tá? Então, para cachorro que eu digo para o ambiente, tá? Entendam que eu não estou falando para vocês passarem nada nos cães aqui, tá? São medicamentos para a gente utilizar no ambiente. Por mais que esteja escrito um é para bovino, hoje outros como se fosse para pequenos animais, estou falando de coisas para o ambiente, ok? Então, esses 2 produtos que eu estou falando aqui para vocês, que eu vou informar nessa aula nossa de hoje, são produtos da mesma base. Então, se eu tiver um produto chamado barragem, ou se eu tiver um que é falado como se fosse para né, utilizar em pequenos animais, no ambiente, uma coisa assim, que é o Carrapatox, nós estamos falando das mesmas coisas. Ok? Isso é muito importante de ser entendido, porque às vezes acontece com o tio Zezé lá na casa de ração umas coisas meio estranhas. De que virar para vocês e falar assim, não, leva esse outro aqui, porque esse daqui é diferente daquele lá. E não é diferente daquele lá, ok? Triatox e Butox, 2 exemplos aí que a Rose deu, são outras bases, outros medicamentos. Não é o mesmo princípio ativo, eles agem de forma diferente, tá? Então, eu tô falando para vocês que é a mesma coisa do barragem, é a mesma coisa do Carrapatox. A quantidade de utilização é a mesma para os 2. Porque às vezes a pessoa está numa área mais rural, com problema de carrapatos em casa, e ela simplesmente não consegue
Não tem muitas vezes, eu não tenho carrapatóx, eu não consigo usar um produto no meu ambiente. Consegue sim, tá? Porque às vezes, se você está numa área mais urbana, você pode achar o carrapatóx, por exemplo, tá? Se simplesmente eu estou numa área mais rural do nosso país, numa cidade de 20, 30 mil habitantes, igual eu brinco e é real, eu moro numa cidade, mesmo turística, mas é uma cidade roça. O que eu chamo de uma cidade roça? Antes que alguém ache que eu esteja diminuindo o local, e de forma alguma. Eu amo cidades roças. São cidades pequenas, tá? É isso que eu chamo de uma cidade roça. Ou seja, cidadezinhas abaixo de 40, 50 mil habitantes. E nós temos milhares no nosso país, né? Milhares. No Nordeste tem várias, no Sudeste tem várias, no Sul tem várias. No Brasil inteiro tem várias assim, tá? Então, nas cidades menores e principalmente mais nos interiores mais rurais, que nós temos interiores com cidades grandes, 200, 300, 400 mil habitantes. Mas nas pequenas, o que se predomina muitas vezes é o meio rural. E às vezes a pessoa chega lá, ela acha o barragem e às vezes acha que aquele produto não pode ser usado para cuidar do ambiente do cachorro dela para carrapato. E pode, né? Muitas vezes há as duas situações. Ou o tio Zezé, da casa de ração, quer passar o carrapatóx e cobrar às vezes o dobro do preço dele, por falar que o barragem não pode porque é para boi. Ou muitas vezes até a outra situação, o tio Zezé só tem o barragem, que vem escrito que é para passar em bovinos, ele é para passar em bovinos, mas é a mesma medicação, carrapatóx, que é um medicamento para passar no ambiente, indicado na bula, como se fosse para cães, nada mais é que laboratórios diferentes, né? Mas com o mesmo medicamento. E às vezes a pessoa quer vender um muito mais caro para falar, não, esse é para boi, esse não pode. Por isso que esse é R$6,50 ou para cachorro custa 10, tá? Então, esse esclarecimento é muito importante para que vocês consigam compreender, tá? Todos os dois produtos para a gente cuidar de carrapato no ambiente, eles são da mesma forma de uso também. A gente não tem diferença na forma de uso do ambiente, tá? Outra coisa importante, tá? Que a gente tem que conseguir compreender. Ele é um produto que até pode ser usado para sarna, para cães, tá? Ele é sarnicida também, né? Todos os dois de uso externo, tá? Mas, para usar em cães, a gente tem que ter um nível de precaução altíssima quando eu não uso só no ambiente. E aí dá um trabalhão para usar isso em casa, beleza? Mas quem tem a possibilidade, tem como usar? Tem como usar. Mas vai dar trabalho. Eu sempre aviso isso, vai dar trabalho. E para um cachorro passar em casa, voltando para essa situação, eu sempre falo, use com intervalos de 15 em 15, de 3 em 3 semanas, tá? Por quê? Porque se eu passar com uma frequência maior, eu posso intoxicar o meu cão, eu posso intoxicar a eu mesma a usar, tá? Então, entenda isso que é muito importante. Na hora que a gente passar o produto para cuidar do ambiente e for também passar também nesse animalzinho como banho, tá? Quando vai falar em termos de instalações, fala para poder fazer uma quantidade às vezes mais concentrada. Eu não indico, tá? Eu indico usar 1 ml do produto para 1 litro de água, tá? E essa mesma quantidade que é para banho, eu também indico ela para poder usar no ambiente. Eu não indico uma situação nenhuma mais concentrada. Da mesma forma, usar os dois, tá? E esse aí que é o nome do... Eu escrevi errado, apareceu só carrapatos. Deixa eu escrever aqui para vocês.
Eu adoro quando o corretor ortográfico vai lá e mete o bedelho e muda as minhas coisas, né? O tal do corretor ortográfico sempre faz umas bobagens por aqui. Tá? São esses dois aqui que eu estou falando para vocês, ó. Já coloquei aí embaixo para ficar mais fácil vocês não perderem a situação. Ok? Ô, gente, meu telefone quando desconfigura tudo, como que eu faço? Ai, meu Deus, tá valendo. Eu adoro quando ele faz isso. Ele vive me pregando umas pecinhas aqui. Ele faz isso e fica mudando o filtro. Olha que benção. Tudo bem, deu certo aqui. Tá. Então, o que é que eu tenho pra falar pra vocês, tá? Eu posso usar esses produtos pro meu cachorro para ajudar a controlar ácaros? Sim. E falando nisso, me fizeram uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo acessar no outro telefone aqui. Eu vou responder nos stories, mas eu de alguma forma eu sei que eu vou conseguir respondê-la um pouco por aqui. É uma pergunta sobre a questão de ácaro, né? E essa pergunta tinha a ver com a situação de... Eu não tô conseguindo ver no meu outro telefone aqui. Eu não tô achando aqui, mas eu vou trazer algumas coisas pra vocês nos stories sobre isso hoje, tá? Principalmente sobre a questão voltada para sarnas, beleza? Vou trazer pra vocês hoje, sem falta nos stories. Teve umas 3 perguntas voltadas a algumas coisas assim, então eu vou trazer lá para vocês, tá? Mas ele é carrapaticida e sarnicida. Então, se eu tiver com problema de pulga, vai ajudar o resolver passar barragem no ambiente ou passar carrapatox? Sim ou não? Só uma perguntinha para vocês não perderem um hábito, hein? Só de eu pegar e falar tudo e vocês não falarem nada. A gente passa eles na semana a cada 15 a 20 dias. No ambiente a cada 15 dias. Quando a gente cuida de carrapatos, ok? E quando a gente for cuidar da situação de ácaro no cão, a gente passa a cada 3 semanas. A cachorrinha do meu filho tá com ácaro. A veterinária mandou dar banho toda semana e passou remédio de carrapato e coleira de carrapato. Bom dia, casinha. O mais importante nessa história toda aí é o seguinte. Eu vou dar uma notícia aqui. Vai surpreender muita gente. E muito vai me chamar de maluca. Eu não tô nem aí. Vocês querem saber a real? Sim ou não? Essa é sempre a pergunta que eu faço, porque senão eu espanto vocês aqui. Vocês querem saber a real? Sim ou não? Me contem aí. Olha, vamos lá. Ó, a Casinha falou que quer saber. Aliás, a Casinha sabe que quando é dentro dos cursos na aula, lá o verbo é rachado. E lá, literalmente, eu descortino tudo pra vocês dessas coisas de veterinária que tem aqui fora. Que é colocado umas coisas pra vocês diferente do que é, tá? Eu sempre falo isso porque é uns negócios meio danados. A primeira coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte. Eu vou fazer uma comparação primeiro. Eu acho que todas nós aqui, ainda mais depois já estamos adultos, descobrimos que existe um negócio, além do sapinho, né? Que é uma cândida que dá localizada na boca da criança. Nós também podemos ter a cândida manifestada em parte genital feminina e até nos homens. Tem gente que homem acha que não pode ter, mas o próprio homem muitas vezes é o vinculador. E o que muitas pessoas não sabem é que a cândida vive até no nosso intestino. E que todos os seres humanos, todas as mulheres têm cândida.
Isso às vezes pode doer, hein? Vocês sabiam disso? Todas nós temos. Tem homem também que tem. Mas homem, muitas vezes, ele é difícil de manifestar ela clinicamente. Ele é como se tornar um portador dela. Entendeu? Ou seja, apenas vincular pra gente, mulher, às vezes, quando não teve ela manifestada clinicamente. Sim, todas nós temos, tá? O que acontece é que quando nós estamos... teve uma gripe, tomou um antibiótico, desequilibrou a flora, teve um estresse, aí ela vai e é abençoada a flora. Ou quando comemos muito açúcar, ela faz festa, tá? É tipo assim. Então, o que eu tô querendo te dizer? Infelizmente, por que eu tô falando isso aqui? É porque é um desabafo, é uma indignação. E o que você disse aqui é uma situação que às vezes me indigna quando eu vejo tanta coisa maldita para os colegas de veterinário de Marte por aí afora. Acho que eu vou fazer um post só do veterinário de Marte, que eu vou colocar assim antes na aula e falar assim, ó, hora do Marte. Esse negócio de sarna, o cachorro tá com sarna. Todos os cachorros da face da terra têm sarna. Agora, nem todos os cachorros da face da terra têm a doença ocasionada pelo ácaro, que são as sarnas, como o nome vulgar. Deu para entender o que eu tô querendo dizer? Se deu para uma chavinha aí, alguma coisa assim. É igual o caso da Cândida, gente. Deu para entender, gente? Repetir, por favor. Vou repetir. Todos os cachorros da face da terra, eu digo do Brasil, né? Porque, sei lá, né? Vai que na Antártida não tem, mas eu tenho minhas dúvidas. Eles vão ter sarna. A sarna é o nome vulgar do... Como é que eu falo? Do ácaro, tá? Mas nem todos os cachorros vão manifestar a doença chamada de sarna na pele, que é a alteração deles. Quer ver outro exemplo? Eu vou falar, essa vai doer. Muita gente nem sabe essa. Alguém já ouviu falar quando falam que, nossa, o fulano tá muito mal de estômago, porque ele tá com H. pylori. Alguém já ouviu essa palhaçada? Sim ou não? Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu essa palhaçada? Que se tiver com H. pylori vai morrer? Que tá muito mal? Sim ou não, gente? Como ser humano, a Rose já ouviu. Estão preparadas para mais uma? Gente, a H. pylori, ela é do estômago. Ela naturalmente, ela tá lá. Assim como naturalmente todo cachorro tem ácaro na pele. Assim como naturalmente nós temos cândida em parte genital, no intestino, na boca. A criança com sapinho já é a primeira experiência com cândida. Oi, já estou na face da terra, já estou no planeta dos macacos. Olha aí o cândida na boca da criança. Porque o mundo é feito com muito fungo. Só que a diferença é que se a pessoa vai lá, se entope de antibiótico, come um monte de porcaria, o que for, leva a alteração na flora do estômago, aí sim a bicha sobe de com força no estômago, aí sim voltar no equilíbrio é uma merda. Deu para entender? Caiu chave sobre 3 coisas aí que tem a mesma linha de mecanismo.
Deu para cair essa ficha aí? Deu para virar essa chave? Que eu estou falando de 3 situações diferentes que as pessoas utilizam muito de uma forma errônea. É incrível, gente. Esse negócio de virar e ficar colocando que, H. pylori, agora o fulano tá mal. Nossa, como se o cara fosse um ET. Pelo amor do Senhor. Todo mundo tem essa pinóia. Todo mundo tem. Todo mundo tem cândida. Eu já cansei de ver menina, adolescente, às vezes quando você fala que você tava com a cândida, nossa, fica olhando com o olho torto, tipo assim, nossa, você tá com isso? Como se a pessoa não tivesse. Entendeu? É igual sarna. Ai, o cachorro tá com sarna. Gente, todo cachorro tem um ácaro. O problema é, se o cachorro não tiver com a imunidade boa e estiver fazendo, às vezes, um tratamento de alguma outra coisa, simplesmente ele vai aumentar de forma absurda. E simplesmente ele se transforma em uma doença. É por isso que eu falo que tudo, né? Tudo eu vou falar assim, o povo vai ficar meio puxado, mas 90% das coisas vocês podem resolver tudo antes do veterinário. Com a informação básica que os veterinários não passam para vocês. Vi um cachorro com acre, o doutor disse que NexGard para ele de 3 em 3 meses. Eu não sei te dizer, Rose, se NexGard é acaricida, tá? Eu sei que NexGard não tem que usar com essa frequência. Se for usar o próprio produto, isso aí já tá errado. Porque NexGard não tem essa frequência, tá? Tem outra frequência. Porque, tipo assim, gente, uma acaricida mais barata que a gente tem. Quer ver? Eu vou ver até quanto é que tá aqui na internet. Eu vou até olhar. Só tem algumas raças que não pode usar. Deixa eu jogar aqui. Olha que eu tô jogando o nome do produto caro, hein? Eu tenho 2 nomes de produto veterinário. Deixa eu ver aqui. R$12 com 4 comprimidos. R$12,26. Menos de R$5 um comprimido por mês. Acaricida, nossa. Né? Aí o colega veterinário, abençoado, né? De Marte. Eu acho que a maioria dos veterinários de Marte, eu acho que eles se sentem que se eles não passarem milhões de coisas para aquele cachorro, eles não são veterinários. Eu não necessito de nada disso. Eu consigo resolver um problema, às vezes, usando o mínimo de coisas possíveis. Tá? O veterinário de Marte, ele tem 2 extremos. Ou ele vai passar 500 milhões de coisas, ou simplesmente ele não passa nada. Maluco isso. É muito maluco isso, sabe assim? Chega numa coisa ou numa outra. É bem assim, extremista. Ele não é um ser que muitas vezes pondera. Ou ele vai lá e passa tudo. Vou cercar todos os problemas de pele. Já passo um antifúngico, já passo para acre, para bactéria, passo para tudo. Ou ele vai lá e passa um sabonetinho fuleiro e pronto. Tipo assim, né? É meio esquisito. Ela é uma vira-lata, né? Porque eu tô te perguntando. Porque tem certos cachorros que não podem. Gente, o Max. Simplesmente problemas iniciais. O Bruce que não faz nada, mas eu vou te falar que talvez ele pode estar fazendo sem você ver, tá? Existem certos medicamentos para evitar carrapato que quando a gente faz, eles também têm esse poder. Igual eu tô dando esse exemplo para vocês. Tem certos produtos, ele tem para banho, tá? Essa base que eu tô falando para vocês, esses 2 produtos de passar no ambiente, existe banho de shampoo que tem a base dele, tá? Agora, uma coisa muito importante também é, quanto mais saudável o animal, menos desequilíbrio do que já existe como normal na pele do animal vai ter. É isso sempre que tem que ser compreendido e que passa batido, entendeu? É isso que eu falo muito pra vocês, tá? Eu achei estranho ele tomar Nexnar, né? Quando a gente tem, agora vamos lá, tá? O Marujo tem problema de ácaro aqui em casa? Tem. Ele tem problema de ter a pele com falha de pelo, né? Que é a sarna. Ele tem problema de ir lá e coçar eternamente? Não. Eu sei quando ele começa a ter uns sintomas iniciais do ácaro alterado. Quando ele começa a tomar menos sol,
Quando eu tô igual eu tô aqui agora, que eu tô na Rocinha 2, como eu brinco com vocês, eu levo eles para uma parte lá de fora e prendo eles no sol. Sento até lá com eles, fico pelo menos uma meia hora com ele no sol. Ele fica emputecido. Ele quer ir para a sombra, mas eu não deixo. Eu prendo ele, coloco água e fico lá. Ele fica lá até com a língua para fora. Mas é o sol da manhã, tá, gente? É agora, 8 horas da manhã. Não é sol de meio-dia, nem 2, nem 3 da tarde. Eu fico lá com eles, tipo assim, de 1h08 a 8h30, tipo assim, ou 8h30 até umas 9 horas, no sol. Por quê? Porque eu faço um controle natural do ácaro na pele desse cachorro, tá? Alguém lembra de que, eu falo lembra, né, porque eu acho que isso deixou de ser comum, né, o mundo tá ficando meio especial, meio diferente, o planeta dos macacos, de quando ouvia falar que com as pessoas antigamente, quando elas estavam internadas, tinha um tal de um solário. Não vai muito longe não, gente, quem fica encarcerado em alguma prisão por aí, pelo menos nos filmes, né, vamos dizer na realidade, pelo menos nos filmes, os caras não ficam lá num lugar lá tudo aberto, lá numas quadras, tipo um lugar assim pra tomar um sol. O sol cura muita coisa. O sol ativa muitos hormônios na pele. O sol ajuda até na questão da vitamina D. Assim como ela é importante pra gente, ela é importante pra eles. E só uma curiosidade, existem medicamentos veterinários que são caros, que a pessoa nem sabe, tem vitamina D lá dentro. E é isso aí, ó, que a casinha falou, o tal banho de sol, né? Isso aí. Então, o que acontece? E isso, eu gosto muito de estar quando eu tô aqui na roça para justamente colocar eles no sol, porque nessa época no apartamento, na minha rocinha 1, como eu gosto de brincar, nessa época do ano, na varanda é sombra. Então o apartamento fica frio, eu só consigo pôr eles para tomar sol quando eu levo eles na rua. Aí me dá trabalho dobrado, né? Porque eu tenho que ir na rua e sentar com eles na rua. Porque não adianta 5 minutos, 10 minutinhos numa volta mais curta que eu der na rua. Eu tenho a necessidade de ir, sentar, nem que seja no meio-fio, na calçada, né? Cada um fala de uma forma no lugar do Brasil. E ficar ali sentada meia hora com cada um. É mais fácil fazer quando eu faço na roça, porque eu não tenho que estar na rua, né? Porque o Maruja adora, é o brigão, então ele adora querer comprar briga com os cachorros. Então tem que ficar esperta pra segurar, não sei o quê. Em casa é mais fácil, né? Então ontem deu uma chuva, ficou um dia feio pra caramba. Hoje o sol tá rachando. Hoje vai ser dia que eles vão tomar banho de sol. Não vão gostar muito não, porque eles não gostam. O lobão fica latindo injuriado. Mas ele só não late quando eu fico o tempo todo, a meia hora do lado dele. Porque menino idoso não quer ficar preso de jeito nenhum, né? De forma alguma, né? Então, é por aí, tá? Então, o que acontece? Eu posso usar esses produtos, esses dois que eu falei pra vocês, com esse intuito de sarnicida? Sim, tá? Então, muitas vezes, quando o animal está com sintomas muito grandes, falar nisso, casinha, manda fotos pra mim desse animal, pra mim ver. Mas eu sempre falo, hein, gente, eu já até dei uma aula sobre isso aqui uma vez. Fotos claras, fotos boas, fotos próximas. Não adianta mandar só uma foto de uma ferida, sem entender o contexto, o que for, pra me dar uma vista como é que tá esse animal, entendeu? Porque é importante. Gente, tomar sol é muito importante, tá? A grande maioria das vezes, se vocês me observam nas fotos aqui, igual essa mesmo da Audio Live, eu estou com blusa de manga comprida, sim, tá? Eu estou com calça comprida, sim, porque eu sou clara e eu mancho toda. Eu fico parecendo um time de futebol, né? Branco, preto, toda manchada. Agora, eu não gosto de tomar sol assim. Mas, quando eu vou tomar sol, aí eu fico bem cedinho de biquíni, o que for, entendeu? Porque é importante. Então eu falo que meu pé fica preto, às vezes eu começo a andar até de tênis para não manchar o pé. Mas é importante sim que eles tomem sol. Inclusive, uma das vitaminas que eu dou para eles é vitamina D, oral. Uma das cápsulas, quando eu coloco aqui mostrando para vocês que eles tomam, é de vitamina D. Tá? Só para que vocês entendam.
Vou fazer só uma explicação aqui que não tem nada a ver com isso aqui, mas porque eu achei interessante aqui trazer aqui veio na minha cabeça aqui para saber se vocês sabem dessa informação. O que vocês acham que a vitamina D principalmente protege no nosso organismo? Contem aqui. Agora é só uma interação aqui pra gente, tá? A parte de cachorro eu já destrinchei bem pra vocês. É só isso aqui porque veio na minha cabeça. E eu acho interessante quando eu estudei alguma coisa às vezes e trago para vocês que pode ser que vocês já saibam, a gente acrescenta uma outra. Eu sempre falo, chá comigo é pra gente crescer junto. Vocês trazem informações, às vezes vocês perguntam umas coisas que eu nunca busquei, e eu busco, aprendo com o que eu estou estudando e trago para vocês melhor por cá, tá? Então, me dizem aqui, vocês sabem, vitamina D, para nós, não é só mulheres não, tá? Homem, mulher, tanto faz. Vocês sabem por que ela é extremamente importante? Se as pessoas soubessem, elas não só ficavam mais tempo antes no sol, mas eu não quero manchar, ou tomavam cápsulas de vitamina D com uma quantidade 10 vezes maiores do que vocês tomam. Que muitas pessoas não sabem. Sim ou não? O que vocês sabem aí? Conta pra mim. Pra que vocês acham que serve a vitamina D para nós, gente? E eu sempre falo pra vocês, não importa. A resposta idiota é aquela que não é dita. Eu sempre falo isso porque às vezes, né, ficam, eu acho que eu... Gente, eu já fiz tanto na minha vida. Parabéns, Rosa. Disse alguma coisa, não importa, não sei. Sabe, porque a gente tem essa palhaçada. Eu tinha essa palhaçada que era pro bloqueio de não falar as coisas. E eu perdi muita oportunidade porque não respondia e também não perguntava. Por isso eu coloco a caixinha de perguntas para vocês. E eu falo que às vezes vocês perdem a oportunidade de ter coisas de vocês respondidas. Às vezes quando eu coloco a caixinha de pergunta no dia, às vezes vocês não lembram na hora. Mas anota. Cada vez que vocês forem se perguntando com alguma coisa, deixa anotado aí num caderninho alguma coisa. Quando eu colocar a caixinha, vocês vão lá e colocam. Entendeu? Ajuda nos ossos, acho. Rosa, tem uma situação de ajudar nos ossos, sim. Ela faz parte da sintetização de cálcio, sim. Tá? Ela é importante, sim. Mas... alguém já ouviu falar de um... acho que sim, né, aliás, né? Mas eu vou perguntar, claro. Alguém já ouviu falar de câncer? Que nada mais é, câncer nada mais é como quando um conjunto de células do organismo, de uma forma bem assim leiga e fácil de entender, ficaram malucas e começaram a se proliferar e a crescer e a se multiplicar em algum dado local do corpo. Essa é a definição mais fácil de câncer para eu poder passar para qualquer pessoa. Câncer. E se eu falar para vocês que quando a gente tem a vitamina D no organismo acima de uma X quantidade, eu não vou falar a quantidade aqui não, mas depois eu posso até falar para vocês. Eu sei que é acima de 50 mil unidades. É 50 mil que fala? Acho que é. É acima de 50. 50, 60, mas acima de 50. Nós já conseguimos diminuir, eu acho que 60%, alguma coisa assim, de chances de ter um câncer. Qualquer um deles. Vocês sabiam disso? Isso tem artigo, tá, gente? Isso não é achismo meu, não, tá? Eu mesmo não sabia, não. É eu estudando coisas pra mim, coisas pros animais, e que eu descobri isso aí. E tem muita gente que sabe, né, também já, claro. Quer diminuir a chance de ter algum câncer na vida? Aumente sua vitamina D. Vocês já tinham ouvido falar disso? Quem já ouviu falar disso? Quem já ouviu falar disso, gente? Agora uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Tomar uma cápsulazinha com 2.000 unidades lá, não vale nada. Pois é.
Quem estava com a vitamina D aumentada que eu digo dentro do padrão normal, não é aumentada alterada não, tá? Nesse período maluco que passamos no Mundial aí na Planeta dos Macacos, não fez nem cosquinha o que aconteceu. Ela é extremamente importante na imunidade. Agora, vou repetir. Tomar aquelas 2.000 unidadezinhas no dia não vale nada. Não tem capacidade de fazer ela aumentar de forma alguma. Da mesma forma, se você foi lá, tomou um sol, tá? Acabou de tomar um sol, já chegou em casa, já fiou debaixo do chuveiro. Não adiantou. Não deu tempo dela sintetizar e ser absorvida pela pele. Leva pelo menos uns 20 minutos. Então, o ideal chegou do sol, chegou da caminhada que estava lá suado e que tomou sol, não tem que tomar banho logo em seguida, esperar pelo menos uma meia hora. Eu já digo eu, espera logo uma hora que não tem dúvida. Que aí o que tomou vai absorver de verdade. Tomou e vai embora. Gente, quando eu tomo pouco, eu tomo 4.000 por dia. Eu só não não tomo todo dia tanta quantidade que eu gostaria, porque eu tenho que fazer mais valores para os meus suplementos. Porque eu falo que os meus bichos tomam suplementos, eu tomo suplemento. E se a gente não ficar atento, o Planeta dos Macacos não quer que você saibam. Se alguém descobre não, né? Muitos descobrem, claro. Mas se descobrem que simplesmente tomar mais disso aqui... Dani, uma amiga me disse que o melhor sol para tomar vitamina D é o sol do meio-dia, ficar uns 20 minutos. Será que é verdade? É verdade, Rosa. Ao horário, eu já tenho mais de um médico em que eu sigo. Médicos, né, que estudam, não é médicos de bloguinho, vamos dizer assim. Por que eu falo isso? Porque tem muita coisa pequena, né, que acontece na internet aí. Que realmente o horário do meio-dia é o melhor horário para absorver mais a vitamina D. Tá? É verdade, sim. Tá? Mas uma coisa muito importante, não adianta eu só pôr só meus bracinhos lá e ficar torrando no sol, porque aonde tem a roupa vai atrapalhar. O ideal é que eu fique com um top, que tenha os braços livres, o mais da perna possível, para tomar esse sol, para ele ter um efeito. Senão ele não vai conseguir ter um efeito de absorver uma quantidade legal. Tá? Só que acontece o seguinte, vamos ser realistas. Toda vez que nós tomamos sol, nós vamos envelhecer nossa pele? Vamos. E é tomar esse sol sem protetor solar. Senão, não absorve. O protetor solar deixa lá a pessoa torrando o dia inteiro numa praia e ela não, né? E ela não tem a questão na pele. Se eu ficar 20 minutos no sol nesse horário sem nada, como eu sou muito... Eu já fui mais branquela, né? Hoje eu tenho muita cor e até por causa de ir à rua, andar, essas coisas todas assim. Então, se eu pegar e ficar lá o que for, à noite eu vou começar a ficar incomodada. Eu vou apertar meu dedo assim na minha pele e ficar até meio rosa, parecendo que o sol está carregando, que eu estou carregando o sol, tá? Então, eu gosto muito do sol, eu amo a natureza, eu amo andar na beira da praia, o que for, qualquer horário, eu não quero nem saber, mas eu ando o tempo todo de calça comprida, de manga comprida, para eu não manchar, tá? Mas, e outra coisa, nós envelhecemos muito em tomar o sol. Às vezes, quando eu tô em locais que eu consigo, parece até maluquice, né? Eu ponho só minhas pernas assim no sol um pouco para tomar, tá? Tinha uma casa quando eu morei num condomínio, lá na Rocinha U, em que eu conseguia fazer isso. Eu ficava com as pernas sentadas assim, e a perna ficava no sol e o corpo já ficava na sombra devido à posição que tava, tá? Mas ele é um dos melhores anticancerígenos que existe. Só que não adianta ter a vitamina D baixa. Aí, agora eu vou falar dos médicos de Marte também. Você vai chegar no médico, acho que o mínimo, se eu não me engano, para ser normal para o organismo humano, acho que é 20. Tá? Acho que é 20. Depois eu olho algum exame meu aqui no computador e vejo e falo para vocês. Aí, sabe o que acontece? Tinha uma vez que eu tava 17. Eu lembro que tava baixo. Por isso que eu descobri essa história toda, acordei e fui modificando. Os coleguinhas viram e falam assim: nossa, não, o seu, falta só um pouquinho. Dá vontade de dar um soco no cara, na mulher, quem quer que seja.
Entendeu? Não, falta só... É menos que 3. Ô, gente, eu vou falar pra vocês. Interpretar parâmetro e ler parâmetro não é a mesma coisa. É aí uma coisa muito importante. Tá? Eu não sei se vocês já fizeram exame de vitamina D, medindo, né? Eu tô até procurando aqui ver se eu acho no computador aqui enquanto eu tô falando com vocês. Alguém já mediu alguma vez? É diferente. E aí é que mora a charada, tá? Então é por isso que eu falo pra vocês, o cachorro tá com sarna. Gente, todo cachorro tem o ácaro lá, pelo amor de Deus. Entendeu? É um tal de não ter. Não sei se eu vou conseguir achar aqui não, acho que eu vou ver isso depois. Mas eu acho que era isso que eu queria passar de informação pra vocês sobre o barrage, carrapatóx, que são utilizados para sarna, também com a frequência que eu falei aqui para vocês, em que é uma frequência diferente, tá? E, Rose, eu vou procurar depois a respeito do NexGard. Mas o NexGard, ele não tinha esse efeito que eu saiba, não. O único que eu sei que tem efeito que ajuda a equilibrar ácaro na pele, que eu uso, inclusive, aqui para os meninos também, oral, né, que eu intercalo, que faço umas coisas diferentes aqui, é o Simparic, tá? O Simparic, sim, ele tem essa situação, tá? Só que o Simparic é muito caro. Se eu consigo fazer isso com um medicamento muito mais barato, por que eu vou usar o Simparic? Aí é que tá, né? É o que eu falo pra vocês. Agora, uma coisa que tem que ficar atenta é, nem todo animal pode usar o Mect Max. Por isso que eu sempre dou esse alerta, por isso que eu sempre explico tudo direitinho pra vocês. Tá bom? Gente, eu queria falar desses 2 medicamentos, que eles são as mesmas coisas, pra ajudar vocês aí. A gente acaba que vai expandindo aqui e vindo falando de outros assuntos, mas eu acho que tudo que a gente falar e explicar fica mais fácil. Casinha fez uma pergunta aí e eu mesmo vou pôr a Casinha para responder, como eu tenho o hábito de fazer com vocês. Vocês mesmos têm a resposta. Simparic é o Bravecto? Não. Simparic é um medicamento. O Bravecto eu não indico nem pro cachorro que tá morto. Tá? Não se esqueça, Rose. São medicamentos diferentes. Simparic é um medicamento que a gente usa a cada 35 dias em média. Acho que é 30 ou 35, que eu esqueci aqui agora. E esse outro aí eu não uso nem para um cachorro morto. Tá? Eu tô falando assim mesmo, é para cair a real mesmo. Tá? E o ácaro pode passar de um cachorro para o outro? A pergunta da Casinha. Eu vou voltar agora numa coisa que eu falei com vocês. E a Casinha mesmo, e quem também tiver aí quiser responder, pode responder. Me contem aqui. Se eu viro para vocês e digo que todo cachorro tem o ácaro na pele, todo cachorro tem a sarna na pele, nós todos temos a cândida no corpo, todo mundo tem H. pylori no estômago. Agora eu conto para vocês. As 3 situações podem acontecer por desequilíbrio na quantidade. Então, um cachorro, ele já tem ele ou não? Eu sei onde você está perguntando. Eu estou fazendo uma linha de raciocínio antes para mim depois te responder o que você perguntou. Falo, toda pergunta é válida. Que eu trago outro ângulo para mostrar para vocês. Todos os cachorros têm ele. Então, por que o veterinário fala pra gente, né, quando um cachorro tá cheio de sarna, que não pode chegar perto, porque senão vai pegar, blá, 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 blá. É a mesma coisa. Por que eu vou vestir uma roupa da minha prima, da não sei quem, que a pessoa tá uma calcinha da pessoa que tá cheia de cândida, blá, 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 blá. Porque senão eu
eu vou usar esse vocabulário que parece difícil, mas eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo para vocês. Porque a gente aumenta o desafio. É a mesma coisa. Se eu já estou protegida para uma gripe, é igual a história do ônibus que às vezes eu já contei para vocês. Eu já estou protegida para uma gripe, né? Eu já tomei uma vacina. Beleza. Então eu estou protegida para uma gripe lá, vacina da gripe, tá? Mas se eu for num lugar em que eu tiver dentro de um ônibus em que tinha 40 lugares e 39 gripados e eu vacinado, eu vou gripar? Vou. Porque a minha imunidade vai ser desafiada, tá? Acho que os cachorros tiver com a imunidade baixa pode se pegar. Sim, isso é mesmo, Rosa. Então o que acontece? Meu cachorro pode estar com a imunidade meia capenga, mas ele está equilibrando ali na pele, com as coisas. E se ele vai lá dar uma voltinha perto de um outro que for, aí ele pode pegar do outro? Pode. Por quê? Porque ele estava em condições com que ele pegasse. Porque eu posso ter um cachorro com uma sarna horrorosa em casa e um outro pode não ter nada mesmo convivendo com ele? Sim. Se ele tiver com a imunidade adequada, ele não vai pegar. Mas o desafio vai ser grande. E as chances dele pegar vai ser grande. É igual a história do cara do ônibus. Eu tô vacinado e tem 39 do mesmo ônibus que eu, que estão todo mundo gripado lá dentro e janela fechada. A minha imunidade tá até boa, mas a chance vai ser grande porque tem tanta gente ali com aquilo. Ele tem tanto vírus ali na região. Ou seja, um outro cachorro com problema tem quantidade de ácaro tão absurda que o meu cachorro que tá com a imunidade tranquila, o desafio pode ser alto para ele ter. É essa que acaba sendo a situação. Deu para conseguir entender? Ele simplesmente não teve, mas vai passar a ter de tanto que teve problema ali, de tanto grande que era a quantidade. E aí ele não consegue sobreviver à situação e vai ter. É por isso que eu falo com vocês que cuidar da imunidade, mas se eu não cuidar do desafio não adianta nada, tá? Aí eu tô cuidando da minha imunidade, tô cuidando lá para não ter um monte de coisa, beleza. Mas aí eu simplesmente eu pego e faço uma situação assim, não vai ter jeito, ele não vai dar conta, tá? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. É por isso que eu falo que quando eu cuido das coisas preventivas, em que eu evito os desafios em excesso, em que eu tomo conta disso, em que eu tomo conta dessa saúde, junto com os desafios, e quando as coisas iniciais, a gente vai lá e reverte as coisas iniciais, sim, a gente consegue resolver 90% dos problemas sem ir no veterinário. Mas como eu sei que a saúde está boa, fazendo check-ups, fazendo as coisas que eu sempre falo para vocês aqui, tá bom? Meninas, era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente acabou entrando um pouco na vitamina D, mas eu acho que é interessante, não só pra gente como pra eles, que a gente aprende mais coisa, né? Era um assuntinho mais curto, mas se vocês estão perguntando e a gente tá aprendendo junto, fica válido e eu agradeço a vocês, tá bom? Hoje era o dia de consultoria online e era em cima até dessas coisas que me perguntaram aqui do ácaro. Eu acabei que trouxe, mas eu só não trouxe a caixinha de pergunta. Mas eu vou responder mais coisas lá no nosso story. Tem as perguntinhas lá que me fizeram ontem, eu não respondi nenhuma ontem, porque eu tava aqui fazendo uma aula do GME, da turma ontem. E tem uma outra hoje para quem tá no guia de inverno canino, tá? A aula é mais curtinha e objetiva, quem já fez sabe, essas aulas, elas não são aulas pra gente esticar, elas são aulas informativas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Aqui tá um sol lindo, pôr os meninos pra tomar uma vitamina D e matar esses ácaros também na pele, né? Matar assim, controlar, né? E às 10 horas eu vou estar aqui de novo daqui a pouco pra gente poder fazer essa aula pra quem tá lá dentro do guia, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. E que a energia de Deus, minha, chegue até a de você. E dê um dia abençoado aí pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.